Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso do Laboratório LIM, Laboratório de Ensino à Estatística e Matemática. Então, isso está convertido em forma de um pacote e estamos numa sequência de aulas passando muitas informações para vocês sobre funções desse pacote. Dito tudo isso, o que nós queríamos sempre enfatizar é o reforço para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Então, o que é que a gente pede? A gente pede que vocês deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para que outras pessoas e o nicho do algoritmo do YouTube e das outras redes sociais possam impulsionar esses materiais para outras pessoas do seu ciclo de amizade e assim a gente possa propagar conhecimento livre. Diante disso, nós já estamos aqui com o LIM carregado. Para aqueles que ainda não carregaram ou se vocês estão aqui pela primeira vez, a gente vai deixar aqui nos cards, como também aqui nessa tarja em vermelho, e na descrição do vídeo nós deixamos mais informações para que você ache toda essa playlist que está com essas videoaulas anteriores, uma vez que a gente já está numa sequência de aulas falando sobre algumas funções. E hoje nós vamos falar ainda relacionado à parte da estatística descritiva. Hoje nós vamos falar da construção de um gráfico chamado gráfico de barras. Esse gráfico ele é específico e justamente para variáveis discretizadas. Então, lá no contexto inicial, a gente diz que variáveis discretizadas, em nosso caso, são as variáveis qualitativas e a quantitativa discreta. Nesse caso aqui, então, eu vou anexar o caminho de busca, o meu pacote. Aqui nesse caso, vocês podem verificar aqui que eu estou usando o comando, ou melhor, a função library, lim. Anexei ao meu caminho de busca. E agora eu posso trabalhar as funções propriamente ditas. Então, nesse caso aqui, nós vamos falar do gráfico de barras. Então, eu vou pegar aqui um conjunto de dados inicial e vou extrair de uma binomial. Então, eu vou gerar aleatoriamente um conjunto de 40 valores de uma binomial de tamanho 10 e com parâmetro P igual a 0,7, por exemplo. Sairá uma coisa desse tipo aqui. Eu quero representar, por meio de um gráfico de barras, as frequências com que ocorrem esses valores. Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma semente, setseed, para que vocês possam replicar e observar o mesmo gráfico. Então, nesse caso aqui, eu vou usar um setseed 10, e aí vocês replicam da mesma forma para você ter essa mesma saída que nós vamos fazer. E agora, propriamente dita, então, nossa saída será assim, tá? Ó. Será esse conjunto de valores. A de vocês também, se vocês replicarem dessa forma. Então, eu vou utilizar o nosso construtor, newLim. A variável por default já é discretizada, então eu não vou mexer. E agora eu vou usar o nosso gráfico de barra, que vai ser o nosso querido bar plot. Esse bar plot, ele é uma função genérica, ele está relacionado ao sistema S3 do paradigma de orientação a objetos, cujo paradigma está norteado grande parte dos pacotes nativos que temos no R, em particular o pacote base, é onde a gente usa mais recursos aí de funções. Então, nesse caso, eu vou chamar o bar plot, como eu já estou usando o construtor, neste caso aqui, eu poderia não utilizar o tabfrac ou utilizar, mas eu vou fazer da forma tradicional. Eu vou utilizar o tabfrac e usando o tabfrac, nós vamos agrupar esses valores. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar esse resultado inicialmente.
Então, aqui, até tab frac, no caso, faltou o quê? Então, até tab frac, nós temos a tabulação desses dados. Então, os dados estão tabulados e agora eu quero fazer o nosso gráfico de barras. Então, eu vou simplesmente utilizar a função barplot. Então, de forma nativa, nós temos dentro do R, ou perdão, do pacote Lean, esta é o método da classe Lean, que é o barplot. Se vocês observarem aqui, deixa eu procurar de outra forma aqui. Deixa eu vir em Packages. Lean. Tá aqui, ó. Barplot Lean. Então, esse aqui é o genérico da função barplot. Ok? Então, aqui eu vou simplesmente utilizar isso daqui e vou obter esse gráfico de barras. Esse daqui. Posso utilizar uma coloração diferente? Posso. Vamos ver aqui no help dessa função, que aqui nós temos diversas outras coisas, mas uma dessas opções aqui, ó, é esse argumento barCol, em que eu posso usar a função widthColors, width.colors, e eu posso usar um degradê. Como aqui eu tenho apenas 6 barras, eu vou usar o argumento 6, que é justamente o número de cores que eu quero na paleta. Então, aqui nessa situação, eu introduzi um parêntese a mais. Então, aqui nesse caso, vai ficar algo assim. Então, isso aqui é um gráfico de barras, em que eu, tanto para dados agrupados e não agrupados para esta situação, eu iria visualizar um gráfico dessa forma. O que é que isso aqui distingue de um histograma de frequências? É que aqui a única importância é a altura dessas barras, uma vez que a largura para nós não faz sentido. É a mesma coisa que se eu plotasse um gráfico de hastes ou bastão nessa situação. Ok? Isso era o que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!